Bom, gente, acho que a gente já tem aqui um bom número de pessoas, tá? Vou só pedir para que quem não for nem eu, nem o Paulo, nem o Davi, que mute o microfone, que tire o microfone para que a gente não tenha nenhum ruído ao fundo, tá? Gente, vocês me conhecem, como eu disse, eu sou o Gabriel Coelho, presidente da Impactos. Para convidados de fora que possam estar aqui, a Impactos foi uma liga formada em 2016, uma liga de mercado financeiro, como eu já adiantei. Temos os departamentos de finanças, né, operações de pesquisa e análise. Inicialmente, eu comecei dentro de pesquisa e análise, mais especificamente no projeto macro, estudando a economia, a macroeconomia do globo e nacional. E depois eu cheguei ao cargo de presidente, depois da eleição em 2019.2, segundo período de 2019. Davi, apresentei. Boa tarde, pessoal. Sou o diretor de pesquisa e análise da Liga. E junto com o Gabigol a gente vai fazer esse bate-papo, passar as perguntas de vocês e passar as nossas próprias perguntas. É isso. Só adiantando uma coisa, se alguém aqui me chamar de Gabigol, é só um apelido carinhoso que eu tenho aqui, pelo fato de eu sempre ser muito flamenguista e também ser Gabriel. Gente, hoje a gente está aqui com mais um convidado de grande nome aqui para o Impacto em Casa. A gente está aqui com o Paulo Rabelo de Castro. Paulo tem uma trajetória de destaque no mercado e na área pública. Começou sendo graduado em Direito e Economia, né, Paulo? E também acabou passando pela Universidade de Chicago, fez mestrado, doutorado lá. Fundou também a agência, né, SR Ratings, e foi presidente do IBGE e do BNDES, além de ter sido candidato à vice-presidência da República. Paulo, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a sua trajetória? Não, eu te agradeço as menções, haveria outras coisas para mencionar, mas não vem ao caso. Só uma coisa que você deixou de falar especificamente, que é o FRJ, essas siglas correspondem à nossa alma mater, onde cursei o meu curso de Ciências Econômicas com ótimos professores e grandes colegas, e imagino que o Impactos, cuja forma de trabalho eu ainda preciso entender melhor, tenho grande curiosidade, ele é, de alguma forma, ligado à FRJ, pelo que eu entendo. Então, sim, somos... Perdão. Somos alunos de graduação da FRJ. Eu, no caso, curso Economia. Deve estar no curso Economia. Nós temos aqui diversos cursos. Temos jornalismo, comunicação social, contabilidade, administração, até psicologia presente. Ótimo, isso é excelente. Fico muito feliz que a universidade esteja viva, que é o nosso objetivo. Saber que a universidade está em algum processo de atualização, que é exatamente uma dificuldade brasileira, o seu adornamento, a sua atualização. Mas, Gabriel, agradeço a você, porque é o presidente, e cumprimento o Davi e a todos os membros da Impactos, ou do Impactos, que estão nos acompanhando hoje. É uma satisfação muito grande atender ao convite do Guilherme Costa, que eu tenho em alta conta. Foi primeiro um estagiário, depois um economista na primeira empresa brasileira de classificação de risco de crédito, que nós fundamos ainda nos anos 90. Fomos os primeiros a trazer essa técnica de avaliar a qualidade do risco de emissões, tanto do setor público quanto do setor privado. O Guilherme sempre se destacou, como eu disse, primeiro como um trainee e depois como economista e, inclusive, imagino, gerenciando toda a área hoje da SR Rating, que é o nome da empresa. Eu queria também registrar a presença da minha fiel diretora de comunicação, que é a Adriana de Salvo, que trabalha conosco praticamente pro bono, mas pró-Brasil, e tem uma atuação ao nosso lado, ajudando não só as atividades que agora se estendem nesse período de pandemia, como tem nos auxiliado há bastante tempo
inclusive na campanha, inicialmente a pré-campanha presidencial, sobre a qual posso até depois também responder as perguntas de algum curioso interessado, que depois cuja campanha virou depois um merger com a campanha do senador Álvaro Dias, e eu na posição de vice. E, finalmente, queria registrar também a gentil e a alegre presença do Heitor Bastos Tigre, um dos juristas, advogados mais importantes do nosso país. Não sei qual é a relação dele com a Impactus ou se está aderindo a essa nossa reunião pelo fato de ter recebido a comunicação da Adriana. De qualquer jeito, muito obrigado, Heitor, pela tua presença aí que eu vejo registrada. E vamos iniciar um pouco sobre o tema de hoje para a gente situar em que medida nós consideramos que a política econômica hoje responde ou não adequadamente ao desafio enorme, sem precedentes, trazido por essa pandemia no campo econômico. Portanto, vamos praticamente deixar de falar de qualquer aspecto que diga respeito à quarentena em si, à saída da quarentena, e, inclusive, fazendo a ressalva de que, na chamada, havia ali um título meio dúbio sobre discutir planos de reabertura da economia. Eu deixei para lá planos de reabertura, mas, francamente, não é o nosso tema discutir se essa atividade deve abrir antes da outra, se as fases devem ser mais ou menos graduadas. Isso é importante, obviamente, tem impacto fundamentalmente no controle dessa curva de propagação, mas o importante e o fundamental são os mecanismos de apoio e de suporte dados ou não dados, atribuídos e executados ou não atribuídos e não executados pela equipe econômica federal e, obviamente, também, na medida do possível, pelos estados e municípios. E faço essa ressalva porque estados e municípios poderiam também estar mais atuantes nesse suporte econômico. Alguns estados, como o do Paraná, tenho certeza que estão fazendo alguma coisa, cito porque lá é sede do BRDE, que é um Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, e tem lá a Wilson Blay, um competente executivo da área pública, que desde abril está se mobilizando e mobilizando um banco para atender na área da região sul do país. Então, há, eventualmente, suportes esparsos de alguns governos estaduais e governos municipais, mas é uma federação capenga. Todo mundo espera que o governo federal haja, e o que a gente tem visto é que o governo federal não tem tirado nota suficiente para, já que estamos entre universitários, nem mesmo para uma prova de recuperação mais à frente. Eu aqui, com a franqueza que estamos aqui num grupo mais acadêmico, posso dizer que não me move nenhum espírito crítico à equipe ou à figura do ministro, que, por acaso, passou lá e foi foi um colega durante algum tempo lá na Universidade de Chicago. Ele chegou um ano após eu ter chegado, e eu acompanhei um pouco a trajetória dele lá e, obviamente, depois aqui no Brasil. Não se trata de fulanizar essa discussão, trata-se da gente aprender com a experiência, como eu disse, desse episódio absolutamente sem precedentes. Então, começando do início, a gente pode, primeiro, deixar registrado que a percepção do estrago tem sido crescente, e eu diria que uma das caracterizações dessa percepção é que a ficha demorou a cair.
nós podemos até ressalvar que a equipe da nossa empresa de consultoria RC Consultores, chefiada pelo Marcel Caparós, que, no caso, tem formação de USP e pós-graduação FGV, cito porque é um sujeito de extrema capacidade, e ele e a equipe, já desde o fim de março, soltamos uma avaliação que dava conta de uma queda do Produto Interno Bruto do Brasil em 2020 da ordem de 4,7%, podendo, num cenário mais conflituoso, passar de 5%. Esses números, hoje, 3 meses depois, mais de 90 dias depois, já estão um pouco ultrapassados, porque o mercado, que falava em queda de 0,5% a 1%, era o que o Focus, naquele período, mencionava, na média das opiniões do painel, o que me deixou um pouco até ressabiado de soltar um número com uma queda da ordem de 5%, mas como na Europa e até nos Estados Unidos já se falava em quedas mais acentuadas daquelas regiões, quedas nominais, inclusive, em países que são campeões de crescimento, como China e Índia, isso me animou a botar para fora o número que nós enxergávamos nos nossos modelos e na nossa percepção, na nossa experiência. Agora, ajustamos esse número para um número entre 6% e 7%, e hoje saiu, por acaso também, foi divulgado uma atualização do número do FMI, falando de um número, se não me engano, da ordem de 9% de queda. Posso até estar enganado, mas eu acho que era isso. Saído de um número que o FMI soltou lá para meados, fins de abril, de 5%. Qual é a verdade? Agora já nem importa tanto. São quedas tão exóticas, por assim dizer, que demandam, primeiro, muita humildade da nossa parte como profissionais. Não somos profissionais da saúde, mas estamos, eu diria, tão embananados quanto os profissionais da saúde estiveram no início, não sabendo se o tratamento mais adequado era com hidroxicloroquina, se era com algum corticoide, se era em que medida com algum antibiótico, uma composição desses remédios todos, um antitrombótico e assim por diante. Hoje, quem cair lá numa UTI já vai ter um tratamento um pouco mais protocolizado, porque a área médica conseguiu reunir experiência clínica suficiente para dizer, bom, eu acho que a gente pode tratar melhor e tem maior chance de êxito fazendo isso, isso, isso. Na área econômica, eu diria que os prezados colegas, nós, estamos menos de parabéns. Eu vi muito pouca coisa boa, profunda, inteligente, escrita sobre as razões de uma queda tão expressiva da economia brasileira, ou seja, por que a economia brasileira ela ficou acometida de tantos trombos, usando agora a linguagem médica, porque aparentemente o Covid produz exatamente a morte decorrente de blood clots, de trombos, uma espécie de, vamos dizer, coagulação do sangue, principalmente no sistema respiratório, e aí vem a óbito. O truque é dissolver esses trombos e deixar o sangue fluir. Nós não estamos conseguindo dissolver os trombos econômicos. Existe, por exemplo, uma área completamente tomada por uma embolia pulmonar, que é a pequena e a média empresa. E o máximo que a gente consegue discutir é se vai abrir mais cedo ou mais tarde, mas a pavimentação de liquidez que seria necessária para fazer ultrapassar, para permitir que este pequeno e esse microempresário pudessem pedalar o período, que não deve passar de 3 a 4 meses, de
redução acentuada de atividades, isso ficou para as calendas. Eu não quero fulanizar, vamos dizer, no caso, a insuficiência do BNDES, mas eu devo lembrar com muita frustração que eu, nos poucos meses que lá passei, tinha uma noção muito clara, e era a minha prioridade 001, a ampliação do sistema de crédito, inclusive o crédito de giro para a pequena e média, principalmente este, porque esse giro não se diferencia de investimentos que se fazem na compra de um equipamento de computação para digitalizar o atendimento e assim por diante. Por exemplo, o giro se confunde muito com a compra de bem de capital, nessa pequena e média, na micro e pequena empresa, até na média empresa. De forma que é uma função claramente do BNDES, até que o sistema bancário, que é uma vergonha de oligopolizado, é uma vergonha de concentrado, é uma vergonha de empossado, ele seja algum dia tornado mais competitivo, cabe ao sistema público, e fiz muita força, em consórcio com o Banco do Brasil e Caixa Econômica, também com a ajuda do então ministro Diogo Oliveira, colocar esses vários entes propiciadores de crédito para funcionar pensando em aumentar as linhas de crédito, falando de 2017, 2018, onde o nosso diagnóstico já era, então, de uma tremenda crise de liquidez nessa área, tendo em vista que a destruição de crédito no período de ajuste que se seguiu a partir de 2015 até 2017, onde estávamos àquela altura, resultou numa perda do estoque de crédito à ordem de quase R$500 bilhão, muito concentrado na pessoa jurídica, e a pessoa jurídica de pequeno porte. Quando comparamos essa contração com a situação atual, considero que a situação atual dá de 10 em matéria de gravidade. Portanto, nós devíamos estar com o BNDES e todo o sistema público dando de 10 em matéria de correr para entregar essas linhas de liquidez. E há várias ideias que podem ser propostas. Eu mesmo já enviei, sem ter mais nada a ver com isso, mas porque acho que nessa área da medicina econômica, os médicos têm que continuar opinando e propondo, pesquisando, investigando. Mandamos uma ideia recentemente para o encarregado da área, que é uma pessoa que eu considero bastante, na área de implementar um sistema de crédito para micro, pequena, baseado nas contas de energia. Com isso, a gente daria um 2 em 1, porque ajudaria a financiar o gasto de energia. Esse gasto de energia está necessariamente associado nessa recuperação agora à produção. Na medida que a produção vai sendo retomada, a conta de energia pode ser financiada e, dependendo do segmento, se ela não for uma conta muito expressiva, ela serve pelo menos como parâmetro para o nível de gasto daquela pequena empresa, e pode vir até ser concedido um múltiplo de 2 ou de 3 vezes o valor da própria conta de energia. Ou seja, isso é apenas uma das muitas ideias para facilitar a execução rápida de concessão de muitos bilhões, porque precisa de muitos bilhões, mas não necessariamente na casa de centenas, dezenas apenas de bilhões, que não foram colocados na praça durante esses 90 dias. E obviamente, isso é vamos dizer, o núcleo central da insuficiência dessa abordagem na área, vamos dizer, emergencial, na área, vamos dizer assim, do atendimento da UTI da economia. Mas, para estender um pouco mais essa discussão, sem querer também usar exageradamente o tempo inicial, eu diria para vocês que um plano de retomada da economia, e eu estou
utilizando, vamos dizer, ideias que nós apresentamos ainda no dia 30 de março para os clientes da RC e mais para todos os amigos e interessados, que por acaso é a Adriana que distribui, e posso até viabilizar isso para o grupo do Impactos. Lá pelo fim de março, nós, apesar de sermos um pequeno grupo, reunimos ideias para demonstrar a factibilidade de um plano de retomada da economia. Estávamos mal entrando no buraco, mas ali havia uma necessidade da gente tentar demonstrar para quem quer que tivesse interesse que já era momento de estarmos pensando num conjunto de ações para, minimizar o impacto da paralisação brusca da máquina econômica. E, número 2, facilitar a retomada da economia, não na forma de um U, ou seja, de uma lenta e gradual saída do buraco, muito menos de um L, que é o que está se configurando, a gente cair num nível bastante baixo de produção e ali permanecer sem muita chance de recuperação, e fazer uma trajetória mais parecida com um V, ou seja, uma queda brusca com uma reaceleração também vigorosa. Para tanto, os 3 pilares desse plano de retomada são, pela ordem, as medidas de caráter emergencial. Sobre essas eu falei rapidamente no campo empresarial. A outra era aquilo que, de fato, foi executado, que é a distribuição de uma bolsa de auxílio, como foi concedida pelo governo. Nesse aspecto, o governo pontuou favoravelmente. Além disso, do plano emergencial, do bloco emergencial, haveria que pensar no caso brasileiro, e esse é o mais polêmico, por si já valeria uma palestra, que é quanto de medidas de impacto fiscal versus quantas medidas de caráter financeiro, e já faço essa distinção entre ambas, deveriam constituir o mix ideal para que a gente obtivesse algo que é fundamental no caso desse paciente, que é o Brasil. O paciente Brasil demonstra uma fragilidade muito grande no campo fiscal, ou seja, ele tem uma comorbidade, ele é um paciente que tem fragilidade do ponto de vista fiscal e da aceleração de dívida. Dito e feito, bingo, nós estamos hoje perdendo o pingo de credibilidade que tínhamos, porque, e até o FMI ressalta isso também, estamos ameaçados de atingir mais de 100% do PIB como proporção entre dívida e produto interno bruto. Na opinião da RC Consultores, ao longo de 2021, aparentemente, pelo que li, o FMI já trazendo essa tragédia de atingirmos esse número de referência, 100% do PIB, ainda em 2020, a depender do tamanho do déficit fiscal. E por quê? Porque está faltando, mais uma vez, a enunciação de uma meta dinâmica de equilíbrio fiscal, ou seja, um equilíbrio fiscal intertemporal. Esse é um conceito que não pode faltar a qualquer graduando de economia, muito menos ao professor Paulo Guedes e a uma equipe que se diz douta em assuntos econômicos. Não importa tanto o eventual desequilíbrio em 2020 ou em qualquer ano em particular. O que atribui ou retira, o que incrementa ou exclui confiança, credibilidade a uma economia é a percepção do equilíbrio intertemporal dinâmico, ou seja, a projeção à frente, num conjunto de anos. Se a trajetória não é explosiva, se a trajetória parece ser e tem razões para apresentar razoáveis de que será uma trajetória de estabilidade, é tolerável o desequilíbrio a curto prazo. Mas nós estamos errando justamente aí.
Não só não é apresentada discussão nenhuma sobre esse assunto, ninguém da equipe econômica se manifesta sobre essa questão, é como se quisessem fugir da discussão. Aliás, em matéria de fugir, embora não tenha anunciado a sua saída como fuga, a pessoa tecnicamente mais enfronhada e mais responsável por ser, vamos dizer, o guardião desse equilíbrio intertemporal, o que é que fez? Pediu o boné e foi embora. O senhor Mansueto Almeida, alegando, obviamente, que já estava cansado, não sei o quê, não sei o que lá mais. O fato é que ele está vendo, por acaso, o burro realmente empacar dentro do pântano. E nós aqui estamos justamente argumentando que esse equilíbrio intertemporal teria que requerer um ataque, uma revisão às contas públicas, uma revisão corajosa que ensejasse, inclusive, as medidas de afastar qualquer inconstitucionalidade imediatamente, e o imediatamente era lá em março, e a ideia é que, obviamente, já foi utilizada na grande recessão por países que se destacaram por serem eficientes no processo de rearticulação monetário-fiscal, como a Alemanha e Estados Unidos, é a de um corte emergencial em todas as despesas, em todas as rubricas, de forma a dar um corte módico em todas elas, incluindo salários, incluindo tudo aquilo que, aliás, nesse trágico dia de hoje, o STF me vem exatamente acabar de destruir numa única tacada, por uma votação dividida de 7-4, mantendo a proibição de qualquer redução na carga de salário. Eu digo na carga de salário porque a redução prevista e discutida pelo STF era até mais branda do que a que eu estou postulando, porque não se tratava simplesmente de cortar X% de todos os gastos, incluindo salários, e sim de ajustar a carga de horas de trabalho e, por isso, ter um contas a pagar em salário relativamente menor, que é uma outra forma de ajustar. Eu estou aqui tratando de um corte da ordem de 10% no orçamento público, ponto. De 1,6 trilhão, cair 160 bilhões. Utilizar esses 160 bilhões na base da pirâmide, fazendo, portanto, um ajuste nesta família Brasil, em que as contas que estão ociosas, os funcionários públicos que estão em casa, que têm o benefício da estabilidade, não vão receber 100%, vão receber 90% das suas retiradas, o que é bem próximo da integralidade, e, com isso, abrir um espaço enorme para uma grande concessão de crédito na base da pirâmide, que é completamente desprotegida de qualquer rede de proteção social. E aí já não estou falando de funcionário público, estou exatamente falando do financiamento desses 160 bilhões, que solitariamente já são cerca de mais de 2 pontos percentuais de incremento de déficit, que, no caso, seriam economizados. Haveria aumento do déficit primário, do déficit nominal em 2020? Com certeza, mas em grau muito inferior a esse que, sem fazer grandes coisas, o governo incorrerá. Ou seja, nós vamos incorrer em muito déficit à toa, por assim dizer, por sermos péssimos administradores de um orçamento absolutamente engessado, e nenhum ministro do STF está fazendo na casa dele o que ele votou para fazer no Brasil do setor público, que é engessar o seu orçamento e manter-se numa atitude estúpida de não administrar o que é essencialidade, urgência, como os gastos em saúde, em UTIs, em adicionais de salário, sim, para a área médica, não adicionais permanentes, mas adicionais por periculosidade e por insalubridade e por carga extra de trabalho para aqueles que estão realmente na frente de trabalho. Ou seja, nós não estamos operando o orçamento, não temos administradores no país.
E o STF nos faz agora o favor de acabar de congelar a imagem da gestão pública brasileira. Então, com essa dificuldade de dizer que essa coluna do equilíbrio fiscal intertemporal ela foi ao menos abordada, porque ela nem abordada foi, eu me permitiria, nessa fase, nem falar da terceira coluna, que é talvez a mais interessante de todas. É que nós já deveríamos estar, mesmo no curso da quarentena, já preparando o plano de investimentos que, via setor público, de modo, se possível, indireto, nós temos um pensamento atrelado ao pensamento liberal, nós acreditamos que o setor privado faz melhor do que o setor público sempre. Isso não quer dizer que nessas horas limite, nessas horas extremas, a boa teoria econômica não encerre uma responsabilidade para a área pública, porque a área privada normalmente fica muito avessa ao risco e cumpre ao governo como um elemento neutro, de comportamento neutro em relação ao risco, agir de forma mais impetuosa, empurrando a economia para frente, multiplicando investimentos onde couber. Óbvio que aí, atrelado a isso, teríamos que ter aceleração de reformas estruturais, entre as quais a reforma tributária, a reforma sobre a qual o governo fala, mas ele não tem proposta nenhuma, nem apresentou nesses praticamente 2 anos nenhuma ideia, a não ser a retomada da CPMF, tragicamente, como também reforma financeira. Que reforma financeira? Houvesse tempo, eu traria à baila também algo que é fundamental, importantíssimo, e que a hora seria essa de retomar uma discussão pró-federalista, chamar os estados e convocá-los a uma repactuação geral das dívidas, não vou me adentrar nisso, o lançamento de bonds especiais, com categoria especial de tributação para atrair investidores, etc. A gente poderia chamar até, como em alguns lugares estão se chamando, de corona bonds. E esses corona bonds teriam essa característica de quê? De ir a mercado, buscar recursos para pré-pagar a dívida que hoje, federalizada, está na mão do governo federal e, justamente, na crise, sair avançando. Acreditar que existe mercado financeiro, acreditar que muitos estados têm uma boa condição financeira, sim, que, diferentemente do que se alardeia sem estudar os dados, a maioria dos estados, entre os 27, mais de 10, eu diria mais proximamente 17 em 27, gozam de uma situação ou boa, ou muito boa, ou pelo menos regular em matéria de endividamento, e poderiam, se houvesse uma repactuação geral, muito mais com recorte do principal, repactuar essa dívida, ao invés de se atribuir essa mesada onerosa, fiscalmente dispendiosa, que foi votada como PEC, que é o socorro aos estados da ordem de 60 bilhões de reais. Então, esse seria o terceiro tripé de investimentos e de reformas sobre o qual nem se cogita no atual momento. Então, na apreciação geral, infelizmente, nós estamos mais para uma medicina voodoo do que para algo do qual pudéssemos nos orgulhar. No cômputo geral, como vocês viram, restou apenas do tripé, que seria esse plano de retomada consciente da economia, apenas metade de uma perna, ou seja, a parte emergencial referente às pessoas físicas sem proteção social, essa girou e está funcionando aí, embora eu não acredite. É a parte menos bonita da história, embora a mais solidária, e menos bonita por quê? Porque não está atrelada à retomada do trabalho. As pessoas não querem esmola, elas querem oportunidade, elas querem emprego, elas querem a valorização da sua capacidade de fazer, e não a valorização da sua não empregabilidade. De forma que esses R$600, eles que deviam ser até 1.000, na minha opinião, dava para ser um número até maior, como parte até dessa recuperação do estímulo
ao consumo, valeria a pena, caberia numa conta, como eu disse, se houvesse o corte, o ajuste nos valores de desembolso de todas as demais rubricas do orçamento, ou seja, tudo tem solução havendo inteligência aplicada. E isso não houve, de forma que, na realidade, nós ficamos apenas com uma pequena parte do braço emergencial de um plano de retomada, e estamos nos devendo a mínima explicação que seja sobre o equilíbrio intertemporal das contas públicas e sobre um suposto plano de investimento que até foi pensado na Casa Civil como uma espécie de pró-Brasil, etc., mas também ali não houve pernas e mãos para colocar no ar uma ideia que, pelo menos na concepção, parecia endereçada para o lado certo, que é o Brasil precisa retomar. Ficou só no diagnóstico e na intenção. Registro que, por acaso, em plena pandemia, eu e mais alguns companheiros, entre os quais o professor Manuel Jeremias, talvez esteja aí nos acompanhando até nessa discussão, diligentemente pusemos máscara e luvas e fomos lá em pleno mês de abril entregar à Casa Civil uma ideia daquilo que estou aqui compartilhando com vocês, só para não dizer que estou aqui numa live, como diz o outro, só dando canelada, metendo cacete, sem ter feito um exercício de colaboração, de solidariedade e de participação. Mas sabem o que funciona em termos de solidariedade, participação e inteligência no nosso país? Não quero desapontá-los, mas muito pouco. Praticamente nada. A inteligência no Brasil ela é escanteada e escorraçada de forma quase cirúrgica. Portanto, acautelemo-nos. O país realmente não é para amadores. Alô. Achei excelente a sua fala. Tratou de vários pontos aqui, inclusive já até antecipando a resposta a algumas de nossas perguntas. Foi muito bom escutar o que você tinha para falar nesse sentido. E eu escutei você falando do plano de retomada econômica. O tema pode ter ficado um pouco dúbio, mas a intenção nossa, a intenção aqui, minha e do Davi, e das perguntas é a mesma da sua. É falar do esforço federal. Era essa mesmo. Quando eu li o título, eu aí me assustei, mas me assustei hoje. Eu não tinha percebido que falava de reabertura. Então, não é para falar aqui que tem que reabrir primeiro, é para falar do federal mesmo, ou até mesmo da esfera estadual, mas no âmbito econômico. E você citou vários itens necessários para a gente poder retomar o crescimento, né, que não estão sendo feitos pelo Brasil. O problema o Paul Romer, ele postou recentemente um plano, né, quase um paper. Paul Romer, que também teve passagem por Chicago, e ele postou um paper chamado Roadmap to Responsibly Reopen America, né? Uhum. E ele ressalta nesse paper a importância de você ter epidemia sob controle, né? Taxa de transmissão abaixo de 1, testagem em massa, por quê? Se você deixa a epidemia rolar solta, o consumidor não recupera a confiança, o empreendedor não investe, fica todo mundo no misto dessa incerteza. E aqui a gente não está fazendo esse dever de casa. Então, assim, por causa disso, mesmo que a gente faça o melhor esforço econômico possível, não é verdade que a gente vai acabar ficando para trás? De qualquer jeito, pelo fato de a gente não estar conseguindo fazer o dever de casa na saúde? Eu tenho a seguinte visão: a falta de um dever de casa mais bem executado na saúde perturba, agrava e dificulta essa retomada. Entretanto, numa ponderação rápida, e falo com um pouco a experiência vivida, anos de janela, mais do que fazer conta, mas eu diria para você que nós hoje estamos com a máquina grimpada por causa da falta da lubrificação do crédito para milhões, só as empresas MEI, são 10 milhões, já passam de 10 milhões. Então, você já veja a quantidade de interesses que estão por trás dessas mais de 10 milhões de MEIs. Se mal comparando, nós percebermos que nós fizemos uma conta de que cada MEI corresponde a uma família, embora ali possa ter alguma repetição entre pai e mãe, que fazem parte da mesma MEI, uma família por MEI, nós já estamos falando de atingir de 30 a 40 milhões de pessoas, entre crianças,
terceira idade, os adultos do MEI, só dentro desse campo. Então, o fato de nós não termos tido medidas, eu acho que era Davi que estava falando, não sei se Davi ou Gabriel. Gabriel, eu. Hein? Era Davi, né? Não, sou eu, Gabriel. Ah, Gabriel, você era bom até falar aqui, fulano. Mas então o fato de nós não termos, Gabriel, este encaminhamento, e ainda dentro do bloco emergencial, não é? E vou citar, porque eu não quis me estender demais, o plano de retomada consciente estava muito bem feitinho, apesar de ser feito por muito pouca gente, ali em 30 de março, como eu disse. Eu gosto de fazer as coisas rápido, e porque, como na medicina, a nossa atuação tem que ser tempestiva. Depois que o cliente foi a óbito, nós vamos escrever mais um obituário, e essa equipe está fazendo o obituário do Brasil. E isso tem muito pouco a ver com se abre ou não abre. Repito, uma abertura mal feita, o fato de que em algumas regiões vai haver uma recorrência de fechamentos, são, vamos dizer, ruídos dentro de uma retomada. O que não há é a retomada propriamente dita. Não é? Agora, se você quisesse que a gente pontuasse aí um minuto ou dois sobre a retomada em si, olha, é uma vergonha que nós não utilizemos os recursos que existem à nossa disposição para fazer um acompanhamento como deveria ser feito, com os registros administrativos sendo administrados por um IBGE, não pelo Ministério da Saúde, não por um grupo de órgãos de mídia, não precisava de nada disso, bastasse que o meu IBGE, e sei que digo meu com muito orgulho, que são funcionários competentíssimos, que tenho certeza hoje estão subutilizados. Na própria PNAD, não sei se vocês sabem, que faz 70 mil visitas por mês, agora está circunscrito a fazer visitas eletrônicas, telefônicas, teve algum desequilíbrio, mas conseguiu manter um processo de tomada de posição, de entrevistamento da sociedade, mapeando o território do Brasil como nenhum outro grupo de opinião. Vou repetir, porque quando o IBOP, um Datafolha, fazem uma pesquisa nacional, quanto é que são os respondentes? 2.500, 3.000, 2.000? Nunca mais do que isso em nível nacional. O IBGE faz repetições de 70 mil por mês, mais de 1 milhão por ano, apenas na PNAD. Onde é que está a utilização dessa força imensa para a gente fazer um mapeamento do processo? Zero. Não é? O IBGE tem um mapeamento das REGIC, entrem lá no IBGE e peguem isso, porque é um dado interessantíssimo. Regiões de influência de cidades. O Brasil, quando eu cheguei lá no IBGE, já estava praticamente pronto, meu mérito eventual foi simplesmente jogar para a rua e realmente dar à luz a esse trabalho da diretoria de geografia, com a excelente geografia que nós temos no IBGE. Pois é, o Brasil está todo mapeado em 500 e poucas regiões de influência. Qual a vantagem disso? Nós podemos mapear, não por município ou por estado, mas por cidades que concentram a influência no interior. Por exemplo, Sorocaba é uma região, ela abraça uma região de influência em torno dela, de cidades menores, etc. Tal. Qual a vantagem disso? Nós tínhamos que estar acompanhando a propagação do vírus pelas REGICs. Nós tínhamos que ter o levantamento de UTIs, e aí não em situação de campanha, aproveitando a topada para avançar. Se o sistema de saúde do Brasil, em termos públicos, é uma M, essa seria a hora, alguns poucos bilhões dentro de uma chuva de déficit de bilhões e bilhões, estabelecer as UTIs aonde? No interior do Brasil, onde, neste momento, está havendo um aumento da propagação. E, portanto, embora eu não tenha aqui me prontificado para ficar falando da parte econômica da reabertura, eu convidaria
os nossos colegas economistas estão ouvindo, as colegas economistas, para também lançarem um olhar para esse trabalho que deve ser muito interessante de realmente fazer direito. E digo mais a vocês, eu não sei, por exemplo, o que o Instituto Matemática Pura e Aplicada, um INPA, fez sobre esses assuntos, porque eu vejo o pessoal e a Dona Globo, aliás, é a primeiríssima a fazer essa bobagem rematada de ficar todo dia enchendo o saco da gente com as informações sobre o número acumulado de mortes, só porque aqui é claro que o número acumulado de mortes só vai aumentar, de 1.100.000 vai passar para 1.150.000, depois 1.180.000 e 1.200.000. Não há como o número de mortes diminuir, né, por definição. O que interessa é a derivada primeira, agora falando para vocês em termos técnicos, e a derivada segunda depois da derivada primeira. Ou seja, os aumentos diários, ou a média móvel de aumentos diários de casos confirmados e, eventualmente, de óbitos, ou seja, portanto, os incrementos, os acréscimos e a velocidade dos incrementos, a velocidade dos acréscimos, é o início de uma análise matemática por Regix. Nós não vemos nada disso. Eu, pelo menos, não tenho informação de onde está essa base de dados passados 100 dias. Onde está o talento brasileiro para botar isso de pé, a gente ter essa base de dados organizada para o começo de um planejamento, num país que nem ministro efetivo da saúde nós temos? Perfeito, Paulo. Ótima analogia com as derivadas, achei bem interessante. Ontem, o Banco Central ele anunciou uma segunda rodada de medidas para o crédito a pequenas e médias empresas, né? A canalização de recursos para capital de giro e a diminuição do compulsório para a poupança. Você acredita que essa segunda rodada agora ela é suficiente? Ainda falta mais? Como você vê essa questão? Não acredito. Eu pedi justamente ao nosso economista-chefe para dar uma olhada nos dados de crédito concedido a pessoa jurídica, e ninguém vê dado algum, né? Os dados que interessam, ninguém vê, nenhum jornalista, nesses 100 dias, jamais me ligou para pedir coisa alguma, que é uma coisa engraçadíssima, que eu não estou aqui reclamando com vocês, não, mas eu estou reclamando com o Brasil que vocês vão administrar um dia, que eu espero que não seja a M, que é este Brasil de hoje. M em que sentido? No sentido que nós não conseguimos utilizar nem os talentos que nós temos à disposição. É que se nós tivéssemos 1.000 médicos infectologistas, sendo que 900 nós desempregamos na pandemia e utilizamos 100, os piores. Assim não pode, assim nada vai funcionar. Nem pode funcionar no Brasil. Assim, queda de 9% do PIB é pouco. O Banco Central, aos 100 dias, ele vive falando que reduziu o compulsório da poupança. Nós somos o único país que coloca recolhimento compulsório e depósito a prazo de poupança. Isso é uma excrescência. Eu estou dando para vocês um senso, assim, vamos dizer assim, de inconformismo, quase, à medida que vou falando, vou me exaltando, porque aí tem meu lado pouco político, mas não é político partidário, político de revolta contra um Brasil que insiste em não funcionar, insiste em não fazer direito. Nessa área onde todos os que foram para a universidade, que tiveram o escasso privilégio de ir para universidades pagas pelo dinheiro público, não funcionam, mas esperam seus recursos, 100% deles, irredutivelmente depositados em conta ao final do dia 30. Então, nós somos um Brasil assim. Aqueles que são os irredutíveis não funcionam. E os que podem ser reduzidos a zero ganham R$600. E, portanto, se você me pergunta o que é que o Banco Central vai fazer, ele já devia ter chamado os bancos em março e dito: quero comprar as carteiras de vocês. Quero comprar as carteiras. Vocês acham que as carteiras são péssimas? Você está cobrando 10% ao mês para o fulano de tal? Passa para mim. Passa para mim, passa para o Banco do Brasil, etc. e tal. O Banco do Brasil também não gosta de funcionar como banco público, ele prefere funcionar como banco privado. Não é? Então, vamos estabelecer um fundo. Tem todo um trabalho, esse trabalho, inclusive, constava do meu plano governamental na pré-campanha, está lá.
e é facilmente implementável. Em situações, obviamente, de emergência. Não é função do Banco Central ficar comprando carteira de bancos. Mas, neste momento, tinha que dar um dá-o-desce no sistema bancário e dizer, eu compro a carteira. Se vocês acham que esses clientes são péssimos a ponto de você terem que pagar 10%, cobrar uma fortuna mensal desses bancos, eu prefiro, então, fazer a negociação com essa turma. Não é? Mas não. Nós continuamos esperando que o sistema bancário ele tenha o interesse e o ímpeto de utilizar a sua liquidez. Mas se você olhar onde é que está essa liquidez, ele está nas operações compromissadas. Me desculpe entrar num termozinho técnico, mas esse é o X da questão. O Banco Central, às 8h30, 9 horas da manhã, já está enxugando o caixa dos bancos, dando papel para os bancos comprarem, ao invés de deixarem eles com o dinheiro na mão. Então, obviamente, os bancos devem ter interesse abaixo de zero de buscar o próximo crédito com algum risco tomado na iniciativa privada. É interessantíssimo que uma dessas instituições, ao longo de abril, depois eles tiraram a propaganda, faziam uma propaganda engraçadíssima na televisão, engraçadíssima para quem entende, dizendo, agora nós já estamos trabalhando para você, que é cliente da nossa instituição, assim, 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 inclusive nós estamos estendendo o crédito para 5 anos de prazo, sei lá para quanto tempo, com a mesma taxa. Maravilha, quer dizer que o sujeito agora vai passar o resto da vida pagando aquela mesma super taxa que ele estava esperando dela se livrar em, sei lá, 18 meses, 24 meses, agora vai passar 60 meses, 72 meses, sabe lá, pagando essa mesma taxa. Enquanto isso, a taxa básica indo para perto de zero. Desculpe, gente, mas nós não temos um sistema financeiro, nós temos um arremedo de sistema de crédito no Brasil. Beleza, Paulo, a gente já são 7h24, tá? Eu tinha falado para você que ia durar 1 hora. Vou só pedir, então, a gente posso só fazer mais uma pergunta? Pegar um passaporte assim que a quarentena ser levantada, se eu vou cantar em outra seara, né? Como o Roberto Campos dizia, né? Um homem fabuloso que morreu acreditando no Brasil, acreditando desesperado. Como diz um célebre verso do Manuel Bandeira, né, que diz, eu sou apenas aquele homem desesperado, quer dizer, sem esperança e desencantado, porque qualquer um que tenha o espírito patriótico que tinha o Roberto Campos, aliás, sempre acoimado de amigos americanos, um monte de bobagem, um homem que fundou o BNDES, sem o S, mas cheio de atividade pró-emprego e pró-social, um Juscelino Kubitschek, que foi, durante esse período, que o banco teve o seu grande desenvolvimento, grandes brasileiros e brasileiras, obviamente, que forjaram esse país, nós estamos jogando isso tudo na lata do lixo. Por quê? Porque a visão inteligente do país já saltou pela janela. E repetindo platitudes do tipo, precisamos privatizar. Claro que precisamos, eventualmente, privatizar o quê? Com o preço na bacia das almas? Com o PIB caindo 9%, é hora de eu vender os pianos da casa? Eu nem vou entrar nesse pormenor, porque ele parece ser mais polêmico, mas tem razões altamente objetivas, técnicas e financeiras para se fazer de um jeito diferente, né? E esse é um tema sobre o qual eu não falei, então deixo pontuado aqui. O Brasil precisa de democratizar o seu capital. Mando para vocês depois um texto sobre esse assunto, porque ele é importante. É um país de exclusão, e a exclusão fundamentalmente se dá na área do capital. E agora nós estamos especializando a população, além de ela ter pouco trabalho, estamos também dando para elas o benefício do não trabalho. Ou seja, estamos chegando ao aperfeiçoamento do ócio como forma de tocar o país.
Excelente, Paulo. A gente já está quase estourando o tempo, eu vou fazer mais uma perguntinha, a gente escolhe uma ou duas aqui do público e a gente encerra, pode Claro, ser? com certeza. Então, eu tenho aqui uma pergunta mais voltada para o setorial. É complicado no Brasil, porque o setorial é todo bagunçado. Setor X tem tratamento Z, setor Y tem tratamento U. É um tratamento diferenciado para cada um, resultado de uma série de grupos de pressão. Só que, ao Com mesmo certeza. tempo, alguns setores vão sofrer muito, inclusive no médio e longo prazo, seja por mudança da preferência dos consumidores, ou seja por restrições impostas pela necessidade da saúde pública. Um deles é a aviação. Como é que a gente auxilia esse setor, né, potencialmente dando subsídio, fazendo bailout, né, que se fala lá fora, como é que a gente auxilia esse setor, mas ao mesmo tempo toma cuidado para esse subsídio não ficar permanente, né, resultado de uma pressão de um grupo específico? Olha, eu vou só citar para você um caso, quando esse auxílio, obviamente, ele é pro tempore, usando uma expressão latina, ele não é de caráter permanente. Quando ele é bem bolado, no sentido de que alguém, num BNDES, um setor técnico, já estabelece quem é que tem um mínimo de viabilidade, que não seja um segmento que já estava doente anteriormente, e assim por diante. Neste caso, a colaboração, não vou nem usar o termo socorro, a colaboração ela é muito bem-vinda para superar o período de crise. E exemplifico com o setor de papel e celulose, que passou por uma gravíssima crise no impacto inicial da grande recessão 2008-2009. Algumas empresas, como Aracruz Celulose, que depois virou Fibria, etc., neste momento tiveram um socorro, tiveram uma colaboração expressiva do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, mas o segmento como um todo teve esse benefício, inclusive outras empresas de destaque, como a Suzano. Cortina rápido, passou-se o tempo, eu estou lá no banco e vem à minha mesa uma proposta de fusão de duas grandes empresas já completamente recuperadas, das quais o banco tinha virado sócio nessa oportunidade de uma avaliação justa no momento oportuno, feita com rapidez, com inteligência. O banco tinha uma posição, então, passados 9 anos, altamente lucrativa para sair de parte dessa posição. Havia essa possibilidade de fusão, duas empresas de bandeira verde e amarela, que poderiam transformar, como de fato transformaram essa empresa resultante, a Suzano, na maior empresa do mundo, não porque a gente queira defender campeões mundiais, mas apenas para dar uma ideia do porte mundial dessa empresa resultante, e que, na oportunidade, dependia do BNDES o sim para isso. Eu tive o prazer de dar esse sim, porque ele foi extremamente oportuno naquele momento. Dele resultou uma liquidez para o banco, para a gente poder usar exatamente em novas participações, aí no caso em pequenas e microempresas, através de fundos de inovação como os Criatec. Em outras palavras, tudo que é bem feito, inclusive os episódios de socorro, não são elementos de prejuízo fiscal, pelo contrário, no tempo, naquele tal equilíbrio intertemporal, resultam em lucro e não em prejuízo. E, portanto, não há prejuízo fiscal a médio e longo prazo e há um benefício, como nesta operação sozinha, resultou num caixa adicional de mais de 8 bilhões para o BNDES, sendo que o BNDES ainda ficou com 10% a 11% da empresa resultante para uma venda futura qualquer. Imagina que extraordinária operação financeira foi feita pela inteligência da oportunidade da ajuda na hora certa. Ou seja, quando você ajuda na hora certa, inclusive você ajuda para lucrar. Você não ajuda para perder. Eventualmente vai, num pacote, numa carteira, ter 1 ou 2 ou 3 eventos de prejuízo. Aí você vai ter um problema burocrático, explicar para um tribunal de contas
que, quando se administra uma carteira de risco, não existe 100% de resultado positivo em todos os riscos que uma atividade empresarial toma, que necessariamente o que importa é a avaliação da vantagem final. É por isso que faço a crítica à timidez, vamos dizer assim, do atual Banco Central, porque ele agora, 100 dias depois, está começando a falar em compra de carteiras, ou eventual financiamento de carteiras, quando ele já tinha que ter caído fazendo um trabalho que seria, repito, lucrativo no final do dia para o Banco Central. Repito, lucrativo, portanto, com impacto fiscal negativo, com economia fiscal ao longo dos anos. Perfeito, Paulo. Passando para a nossa última pergunta, que foi mandada pelo nosso ex-membro Lucas Barros, ele pergunta a sua opinião sobre se o governo Bolsonaro, se existe uma possibilidade do governo incorrer no abandonar o teto de gastos. E se isso acontecesse, o Brasil entraria em dominância fiscal? Ele faz essa pergunta. Eu não sei se nós estamos aqui falando das mesmas estatísticas, nem quero colocar assim, de forma meio satirizada a resposta, mas é que ela lembra um pouco quase que uma brincadeira. Mas que teto de gasto? Que teto? Nós já furamos todos os tetos de gasto possíveis e imagináveis, né? Por um motivo muito simples. Essa regra de teto de gasto, que foi um equívoco da administração Meirelles, eu estava lá numa outra área, tentei alertar, ela atrela a possibilidade de aumento nominal do gasto público, do orçamento, de acordo com o índice inflacionário, não com o PIB real da economia ou do setor público. Em outras palavras, atrela o teto de gasto, só autoriza gasto quando há inflação, para cobrir a inflação. Um raciocínio, uma mistura de raciocínio jurídico ruim, equivocado, utilização equivocada do disposto no artigo 37 da Constituição, da irredutibilidade, da cobertura, quando, na realidade, o raciocínio, operacionalmente de boa gestão, tinha que ser exatamente o oposto. Eu não vou dar cobertura de inflação, coisa nenhuma, não por inflação. Eu dou cobertura, eu dou aumento, eu dou vantagem quando há PIB real crescendo. Se o PIB real crescer 9% e a inflação for 2%, 3%, aí, nesse caso, se eu der 7% de aumento real, eu estou ainda contendo o setor público, o setor privado vai estar crescendo 9% e a gente vai estar dando um ajuste 7%, e eu vou estar cobrindo amplamente a inflação do período. Então, é uma situação positiva, frutífera para o setor público. Agora, suponha o contrário, que essa é a regra do teto de gasto. O país cresce, em termos reais, 1% e dá uma inflação de 9%. No caso, era exatamente o período, a grosso modo, dos números lá, 2016 para 2017. O que aconteceu? Eles deram os 9%, deram, na realidade, 7, tal, que deu a inflação 2017. Uma catástrofe total. Se o PIB real crescia 1%, como é que podia dar ajuste de 7%? Neste caso, hoje, respondendo a pergunta da pessoa, não há inflação para cobrir esse aumento. Então, portanto, não poderia ter aumento algum. E, no entanto, via pandemia, nós vamos ter um aumento nominal, creio eu, expressivo do gasto, inclusive porque vamos estar cobrindo perdas de receita nos estados, e vamos ter, por outro lado, um recuo bastante acentuado da receita fiscal. Portanto, daí o aumento desse buraco, né, para o qual o tal orçamento de guerra simplesmente não oferece nenhuma alternativa. Portanto, nós gastamos o esforço político de votar um orçamento de guerra, demos esse nome pomposo de orçamento de guerra, e fomos lutar a guerra do Dom Quixote de la Mancha, atacando os moinhos de vento com a nossa lança. Não vai dar em nada.
Excelente, Paulo. São 7h37, a gente estourou o nosso tempo. Então, eu vou encerrar, tá? A não ser que você queira responder mais uma, então a gente até abre mais uma aqui. Mas, a princípio, eu vou encerrar aqui o bate-papo. Eu gostei bastante, e a galera também, os que estavam presentes, gostaram muito. Eu fui coordenando aqui com o Davi, e tanto eu como o Davi gostamos muito da altíssima qualidade desse bate-papo, o quanto você conseguiu falar bem de temas muito pertinentes. Então, eu gostaria de agradecer ao senhor, em nome da Impactus, pela presença aqui, pelo bate-papo, e espero que a gente possa repetir isso no futuro. Ótimo. Estou à disposição de vocês e de todos os que querem pensar o Brasil, mesmo não tendo a responsabilidade oficial disso. Nós precisamos pensar o Brasil independentemente de estarmos no governo e tentar ver se alguém ouve a voz dessas formiguinhas que somos nós na planície, gritando para que os poderosos cumpram a sua parte. Agradeço a vocês e desejo boa sorte a todos os participantes da Impacto. Muito obrigado, Paulo. Também gostaria de agradecer ao Heitor. A gente teve um pequeno diálogo interessante ali no início, a presença dele. Ao Manuel aqui, pela sugestão que deu aqui, do Capitalismo do Povo, proposto pelo Roberto Campos. E também ao Guilherme, que fez a ponte. Importante, e temos alguns trabalhos em comuns sobre esse, que seria o grande tema aquele terceiro pilar, ou dos investimentos e do empoderamento do povo brasileiro, inclusão no capitalismo. Isso aí não adianta nem falar, você imagina, nós não temos o básico para poder falar do sonho. Não? Perfeito. Também agradecer ao Guilherme, que fez essa ponte entre a gente. Então, muito obrigado a todos. E, inclusive, sobre a sugestão, vou dar uma olhada lá na sugestão do Capitalismo do Povo que ele deu aqui. Ótimo. Obrigado, Paulo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Paulo. Um abraço. Boa noite. Abraço. Felicidades a todos.